Good morning, primeira série, how's it going? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Essa semana estamos iniciando aí a 15ª semana de aulas remotas da Escola Educar e vamos falar agora sobre o tópico de caso genitivo, genitive case, que é de posse, tá? É o apóstrofo S, muitas vezes vai aparecer só o apóstrofo, em alguns casos a gente vai ver, e ele significa posse, tá? É o primeiro tópico gramatical aí da apostila volume 2 de vocês, do capítulo 7, né? Que a gente vai juntar com os dois próximos capítulos para poder fazer a nossa verificação aí que a gente tinha falado na semana passada, tá? Os temas, né? Então, vamos lá. Vamos ver o tópico gramatical genitive case. Então, genitive case significa posse e a grafia dele é feita com apóstrofo S e algumas vezes com o apóstrofo. Vamos ver alguns exemplos aí. Eu tenho a palavra Alex e tenho skirt. Então, eu tenho Alex, que é o nome de uma mulher, e tem a palavra skirt, que é saia. Para eu dizer que a saia é da Alex, eu vou colocar It is Alex skirt. Então, eu vou colocar o nome da pessoa, um apóstrofo S e depois o substantivo, no caso aí, uma saia. Então, eu vou indicar que a saia é da Alex, tá? No caso aqui, para falar de plural, quando já termina em S, eu não vou precisar colocar o S. Então, the classmates' shirts. Então, as camisetas dos colegas de classe. Então, como a palavra classmates já termina com S, eu não preciso adicionar um outro S. Eu vou colocar só o apóstrofo. Então, the classmates' shirts are blue, tá? Se eu quiser complementar, as camisetas dos colegas de classe são azuis. Agora, vamos ver mais um exemplozinho. John is shirt. Então, this is John's shirt, né? Então, eu tenho aí a camiseta. Esta é a camisa do John. Então, camisa do John, John's shirt. Agora, para falar da gravata, por exemplo. Mr. Smith tie. This is Mr. Smith tie, tá? Então, se eu quiser falar, por exemplo, do sobrenome de alguém, eu também posso usar o apóstrofo S. Esta é a gravata do Mr. Smith, tá? Na sequência, eu coloquei aqui para vocês, deixa eu tirar isso aqui, coloquei para vocês aí uma tabelinha que vai funcionar como um material de apoio aí para vocês verem quais são os usos, como que a gente faz para poder usar esse apóstrofo S aí, que significa posse, tá bom? Então, temos lá, nos substantivos singulares, nós vamos adicionar o apóstrofo nas seguintes situações. Por exemplo, we went to Angie's house last night. Então, fomos à casa da Andy na noite passada. Ó, Angie's house, casa da Andy. Where is the dog's bone? Onde está o osso do cachorro, tá? Dog's bone. What is that your friend's bike? Aquela é a bicicleta do seu amigo, friend's bike, ok? Então, ó, veja bem que aqui na palavra friend não significa que ela esteja no plural, porque eu tenho um apóstrofo antes do S. Então, significa posse, tá? É a bicicleta do amigo ou da amiga, tá bom? Agora, nos substantivos singulares terminados em S. Por exemplo, the class, a aula, tá? Se é singular, veja bem, termina em S, mas é singular. Então, se é singular, eu vou colocar o apóstrofo S, tá? The class teacher is nice. Ou seja, a professora daquela classe é bacana, é legal. My boss' office is big. Então, o escritório do meu chefe é grande. The princess dress is pink. Então, o vestido da princesa é rosa. Se eu for falar no plural, olha só, terminado com S, olha o que vai acontecer. Nós só vamos adicionar o S, tá? Se precisar. Não é o caso, tá bom?
na maioria das vezes, vamos adicionar somente o apóstrofo. You need your parents' permission. Então, eu tenho a palavra parents, que são pais, está no plural, termina com S, então eu não preciso colocar um outro S. Veja a diferença, gente. Aqui eu tenho uma palavra que termina com S, mas ela está no singular. E aqui eu tenho uma palavra que termina com S, mas está no plural. No caso do plural, eu vou colocar somente o apóstrofo, ok? Aqui agora, o plural de substantivos que não terminam em S, tá? He always corrects people's grammar. Então, são os plurais que são irregulares. Por exemplo, para person, o plural é people. Para man, o plural é man, né? Muda o A pelo E. Depois, child, criança, vira children. Então, nesse caso, são plurais irregulares, não terminam em S, então eu preciso colocar o apóstrofo S, tá bom? Esse azulzinho aqui. Agora, nomes que terminam em S. Vamos adicionar apóstrofo S ou somente o apóstrofo, tá? Então, James' dog is hungry. Ó, ambas as formas estão corretas, tá bom? Então, pode aparecer aí em alguma explicação que não é necessário colocar e tudo, mas ambas as formas estão corretas, tá? Do lado de cá, vamos ver nomes clássicos, religiões terminadas em S. Então, vamos adicionar o apóstrofo no S, tá? Então, por exemplo, Sophocles, plays are still performed today. Então, ó, Sophocles, então as peças de Sócrates, né, ainda estão sendo apresentadas hoje em dia, né? Hércules, strength seemed unlimited. Então, a força do Hércules parece interminável, né? Então, eu tenho aqui dois nomes clássicos religiosos de heróis, né? De deuses, de filósofos, né? Que estão na história, que fazem parte da história do mundo. Então, nesse caso aí, terminam em S e a gente não coloca o S após o apóstrofo, somente o apóstrofo, tá bom? Depois, aqui embaixo, temos duas ou mais pessoas, e aí vai depender, por exemplo, do substantivo. Se o substantivo pertencer, se ele for comum às duas pessoas, se for um objeto só para duas pessoas, somente a segunda pessoa vai ganhar o apóstrofo S. Por exemplo, Stacy and Steve's car is old. Ou seja, o carro é um carro só para as duas pessoas. Então, Stacy and Steve's car. Então, o carro da Stacy e do Steve é velho, tá? Agora, se eu tenho dois carros, um para cada pessoa, as duas pessoas vão ganhar o apóstrofo S. Então, por exemplo, eu tenho aqui Stacy's and Steve's cars are old. Então, os carros da Stacy e do Steve são velhos, tá bom? Então, na primeira sentença, eu tenho um carro só para duas pessoas. Na segunda sentença, eu tenho dois carros, um para cada pessoa. Agora, no último aqui, no roxinho, né, no purple, eu não tenho apóstrofo, eu não tenho substantivo depois do apóstrofo, tá? Mas eu já falei sobre aquele objeto antes, então eu não preciso repetir, eu só coloco o apóstrofo S, ou só o apóstrofo, se for o caso, e não preciso repetir. Então, para evitar a repetição, vamos fazer o seguinte, por exemplo, eu falo assim, whose umbrella is this? De quem é esta sombrinha? Aí alguém me responde assim, it is Mary's. É da Mary, tá? É a mesma coisa se eu falasse assim, it is Mary's umbrella, tá? É a sombrinha da Mary. Mas eu não preciso repetir a palavra umbrella, ok? Então, eu coloco it is Mary's, tá? Ok. Continuando, então, nós temos aqui duas questões de exercício para vocês realizarem, para vocês fazerem e praticarem aí o uso do apóstrofo S, no caso genitivo. Então, vocês vão substituir o of por S
quando for necessário, tá bom? Então, se não estiver seguindo essas regrinhas aí, e não vai ser necessário. Então, você vai ter que continuar deixando o apóstrofo, desculpa, a preposição of no lugar, tá? Vamos sublinhar as palavras na segunda questão que contenham o caso genitivo. Percebam que nem todo apóstrofo S é caso genitivo. Às vezes ele vai ser o verbo is, tá? Por exemplo, my name is Lucas, né? Então, aqui, se eu for traduzir como apóstrofo S de caso genitivo, vai ficar assim: meu nome, o Lucas é do meu nome? Não pode, né? E o substantivo nome, ele não vai ganhar apóstrofo S, porque ele não é nome de pessoa, ele não é substantivo singular, por exemplo, que esteja sendo referido a uma pessoa. No caso, por exemplo, eu não posso dizer que o nome seja próprio exatamente só de uma pessoa, né? Tudo tem um nome, não é mesmo? Coisas têm nome, bichos têm nome, então, em certos casos, nós não vamos usar. Quando que vamos usar, então, o apóstrofo S, né? Quando que vamos diferenciar esse apóstrofo S de caso genitivo e de verbo to be, por exemplo, is, né? Quando na sequência nós percebemos que temos aqui um substantivo, tá? Mas um substantivo no sentido de dizer que não é um nome em si, né? Mas um objeto, por exemplo, tá bom? Então, no caso aí, o Lucas não é objeto, né? Ele é um nome próprio de alguém. Então, my name is Lucas, esse apóstrofo S aí não é de caso genitivo, tá bom? É o verbo to be. My name is Lucas, tá? Na sequência, coloquei para vocês aí uma atividade do Lyrics Training para vocês fazerem, que está relacionada aí ao tópico gramatical, e vocês então vão poder praticar. Já está pré-configurado também para o Multiple Choice e para o nível mais fácil, que é o Beginner, tá? Se alguém quiser mudar, tem a opção de mudar. Se quiser acessar através do link, né? Esse link verdinho que eu sempre coloco aqui, né? Dessa vez ele tá verdinho, às vezes eu ponho ele azulzinho. Então, ele tá verdinho aí, é só baixar o PDF desta aula, que vai estar disponível lá na plataforma Bernoulli, na 15ª semana, e acessar por aqui. Se quiser, também pode acessar pelo nome da música, tá? E da banda, ok? Então, deixamos aí um recadinho para vocês. Não se esqueçam de realizar as atividades da semana. Assim, você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo neste vídeo. E o idioma da semana é Hey, what's the crack? E aí, qual é a boa, guys? See ya!